Ok, vamos conversar um pouco nessa aula aqui sobre o sistema genital masculino. O sistema genital masculino, assim como o sistema genital feminino, ele tem uma porção interna, que fica no interior da cavidade pélvica, da pelve menor, e uma porção externa, que fica perineal. Nós aqui fazemos uma exceçãozinha e geralmente estudamos uma parte externa, que é a porção do testículo e escroto, e uma parte interna, que é epidídimo, ducto deferente e próstata, e finalmente estudamos a parte externa principal, ou mais visualmente, anatomicamente, que é o pênis. Por uma questão simplesmente de lógica da produção dos testículos até, seguindo o caminho até a sua ejaculação. Tá? Então nós vamos ver primeiro aqui o testículo, o epidídimo, ducto deferente e a próstata. Aqui uma visão geral, né, no corte, que realmente é o corte preferencial para você visualizar todo o sistema, que é o corte mediano. Né? É um tipo de corte sagital que passa por todas as estruturas e evidencia então todo o sistema, tanto interno quanto externamente. Então nós observamos aqui os testículos, né, ou um testículo, né, localizado dentro do escroto. A produção dos espermatozoides vai acontecer dentro dessa glândula, né? E os espermatozoides produzidos aqui vão ser lançados nesse canal que fica aqui em torno da parte superior e posterior do testículo, que é o epidídimo. Daqui eles vão prosseguir pelo ducto deferente, que vai subir, vai atravessar, olha aqui, a parede anterior do abdômen, por dentro do canal inguinal, vai dar uma volta por trás da bexiga e vai se unir com a parte final aqui, com o ducto dessa glândula seminal, vai formar um ducto ejaculador que vai penetrar nesta glândula aqui, que parece uma castanha localizada aqui embaixo da bexiga, que é a próstata, e para esvaziar o seu conteúdo nesse canal que está passando aqui, que começou aqui na bexiga, está passando por dentro da próstata e vai se estender pelo pênis até se exteriorizar, que é a uretra. Tá? Então todo esse conjunto é o conjunto das estruturas que formam o sistema genital masculino, tanto interna quanto externamente. Vamos começar um pouco mais detalhadamente com os testículos. Né? Os testículos direito e esquerdo ficam alojados dentro do escroto. O escroto é uma bolsa formada por pele, mais outros tipos de tecido conjuntivo, musculatura, uma camada de musculatura chamada dartos e outras camadas, que vão alojar no seu interior os testículos. Né? Os testículos são alojados separadamente dentro do escroto. Então existe um septo, que é o septo escrotal, né, que vai dividir o escroto em duas lojas, uma loja esquerda e uma loja direita, onde vão estar alojados, respectivamente, os testículos esquerdo e direito. Numa visão anterior, essa é uma visão em posição anatômica, na posição anatômica o pênis está localizado superiormente, né? Como se ele estivesse em ereção completa, então ele se dirige para cima aqui. Nós observamos então o escroto parcialmente dissecado. Ele foi seccionado aqui, toda a sua parede anterior foi retirada, de tal forma a expor aqui as diversas camadas que envolvem o testículo e o testículo. Além disso, ele expõe esse conjunto aqui, que aqui desse lado está fechado, que forma o chamado funículo espermático. Né? Nós sabemos que o testículo, a origem embrionária dele é intraabdominal. Né? Ele se origina dentro do abdômen e vai se localizar fora do abdômen nessa estrutura, nessa bolsa, nesse escroto. Então ele tem que atravessar do interior do abdômen para o exterior, ou seja, ele tem que passar através da parede abdominal anterior. E ele faz isso passando por um canal que é criado justamente para que possa ocorrer essa passagem, que é chamado de canal inguinal.
né? Então, na medida em que ele vai forçando a sua passagem da parte interna do abdômen através da parede para se exteriorizar, ele vai carregando consigo as camadas musculares que ele vai ultrapassando. Então, quando nós observamos aqui o testículo, ele tem várias camadas aqui, ó, em torno dele, que são prolongamento das camadas que nós vamos encontrar também no funículo espermático, que vão desde da camada mais próxima a ele, né, colada na túnica albugínea do testículo, que é a parte vaginal, que é um remanescente do processo vaginal, que é aquele processo que o testículo vai acompanhando o testículo na sua migração, até camadas como, por exemplo, aqui, ó, a face cremastérica, né, sobre aqui o músculo cremaster, derivados do oblíquo interno, músculo oblíquo interno, que tem uma ação muscular de, quando se contrai, puxar o testículo superiormente, né? Elevar, tirar o testículo da bolsa escrotal para defendê-lo de alterações de temperatura que podem ser prejudiciais ao epitélio que produz os espermatozoides. Então, por esse funículo espermático que vão se estender as estruturas que fazem a comunicação do testículo com a cavidade abdominal. Por exemplo, a artéria testicular é um ramo da aorta, que fica localizado dentro da cavidade abdominal. Vai ter então que passar pela parede, pelo canal inguinal, dentro do funículo espermático, para alcançar o testículo. Toda essa estrutura azulada aqui, ó, é o plexo pampiniforme, um plexo venoso de drenagem do testículo. Algumas vezes esse plexo pampiniforme ele apresenta varizes, né? Demonstrando a dificuldade de drenagem do testículo. É a chamada varicocele. E essa varicocele ela causa dor e alguns advogam que ela pode estar até relacionada na gênese da infertilidade masculina. Então, algumas vezes o paciente tem que operar, fazer uma cirurgia para que essas varizes deixem de existir. Aqui uma figura mais isolada, né, sem todas aquelas estruturas que estavam aparecendo antes, mostrando então um testículo, né? E aqui, ó, na sua margem posterior, nós temos então se curvando aqui essa estrutura que é chamada de epidídimo. O epidídimo é um tubo todo enovelado, né? O testículo então ele vai ter um polo superior em contato com a cabeça do epidídimo, um polo inferior, uma margem anterior, uma margem posterior. Quando você palpa um testículo de um paciente, você vai palpando o testículo de anterior para posterior, você sente o relevo do epidídimo posteriormente, né? E vai ter uma face lateral e uma face medial. Então, está aqui o epidídimo, né? O epidídimo ele tem superiormente uma cabeça, depois vai ter um corpo e depois uma cauda, que vai fazer uma volta aqui embaixo e vai continuar aqui para cima, por dentro do funículo espermático, sob a forma de ducto deferente. Vejam que é um conjunto aqui, ó, tanto de ligamentos entre o epidídimo e o testículo, quanto também, nós vamos ver numa outra figura, de dúctulos que carregam o espermatozoide produzido no testículo para o epidídimo. O epidídimo ele é todo forrado por uma estrutura como se fosse um contact mesmo, que faz parte do tecido do testículo, que é chamada de túnica albugínea. Então essa estrutura mais superficial aqui, ó, mais externa, é a túnica albugínea. Da túnica albugínea se prolongam, nós chamamos de septos testiculares, né? Os septos da túnica albugínea, que vão dividir aqui o interior do testículo em lóbulos testiculares. Esses lóbulos vão ser preenchidos por estruturas que nós chamamos de túbulos seminíferos. Eles têm uma parte que é toda enrolada, que são os túbulos seminíferos contorcidos, e depois ela fica reta, o túbulo seminífero reto. Esses túbulos seminíferos, é neles que vai ocorrer a produção do espermatozoide. O espermatozoide, então, vai ser conduzido dessa periferia aqui em direção medial
para uma região do testículo onde eles se entremeiam ali, formam uma rede, que é chamada de rede testicular. Dessa rede vão partir, então, os ductos eferentes em direção à cabeça do epidídimo. Nessa figura aqui mais artística, né, nós podemos observar então isso. Aqui o testículo, ó, aqui os septos, né, aqui os lóbulos com os túbulos contorcidos, túbulos seminíferos contorcidos, depois túbulos seminíferos retos, todos se imbricando aqui, ó, nessa rede testicular. Esse conjunto aqui é a rede testicular, na região que nós chamamos de mediastino do testículo. Dessa rede saem, então, os ductos eferentes em direção ao epidídimo, né? O epidídimo, isso aqui é tudo um tubo todo enovelado, né? Tem, então, a cabeça, o corpo do epidídimo e a cauda. A continuação da cauda do epidídimo vai ser o ducto deferente, que vai subir e vai passar aqui pelo funículo espermático em direção à cavidade abdominal. Então vejam aqui essa representação aqui, né? A túnica albugínea parcialmente removida, nós vemos aqui os lóbulos, né? Aqui a região da rede testicular, que não está aparecendo, mas nós vemos aqui os ductos eferentes, indo aqui principalmente para a cabeça e para o corpo do epidídimo, e esse corpo do epidídimo, então, se descendo, né, formando a cauda do epidídimo, e em seguida, então, vai formar o ducto deferente. Tá? Esse ducto deferente, ele vai, como eu disse, passar aqui dentro do funículo espermático, né, e vai, então, atravessar o canal inguinal em direção à cavidade abdominal. Nesse ponto em que ele está passando aqui, ó, dentro do funículo espermático, aqui em torno da bolsa escrotal, ele é bem acessível, né? Então, as cirurgias de esterilização masculina, as vasectomias, elas são realizadas nessa região. Você aqui disseca, acha o ducto deferente e faz a ligadura do ducto, e impede então o espermatozoide de alcançar as regiões mais superiores e torna então o homem infértil. Esse ducto ele vai subir aqui anteriormente, vai passar pelo canal inguinal, que fica na parte anterior, né, da parede abdominal, e vai entrar, então ele vai logo encontrar a bexiga. E aí ele vai contornar a bexiga, por trás da bexiga, conforme nós podemos visualizar aqui, tá vendo? Isso aqui é uma vista posterior da bexiga. Isso aqui, ó, é um ureter esquerdo, um ureter direito. Isso aqui é o ducto deferente vindo lá da frente, contornando a bexiga aqui lateral e posteriormente, ó, até que ele vai se localizar medialmente a essa estrutura aqui, que é a vesícula, é a glândula seminal, né? Ele vai se unir com a glândula seminal e vai formar um ducto que vai penetrar na próstata. Tá? Nessa visão aqui, ó, isso é mais fácil de se observar, tá vendo? Ó, aqui a ampola do ducto deferente vai se juntar aqui com o ducto da glândula seminal, vão formar um ducto ejaculador que vai entrar aqui na próstata. Tá? Aqui mostrando a união dos dois, tá vendo? E ele vai entrar na próstata, por quê? Porque no interior da próstata passa a uretra, né? Então ele tem que alcançar a uretra para despejar o seu conteúdo, atravessando a estrutura prostática. Vejam aqui, ó, nesse corte sagital, aqui um corte sagital não mediano, mas lateral, né? Nós observamos aqui, ó, o púbis, né? Aqui a bexiga, aqui o reto, não tem útero, porque é uma peça masculina, e embaixo da bexiga aqui, ó, a próstata, tá vendo? A próstata fica numa localização bem escondida. O acesso à próstata, ele, salvo posteriormente, ele é bastante difícil, né? Então, vejam, ela fica aqui embaixo da bexiga, ó, tá vendo? Atrás da sínfise púbica e na frente aqui do reto, tá? Essa é a posição da próstata. Vamos voltar àquele corte que sempre permite que a gente veja melhor essas estruturas, o corte mediano. Então nós vamos observar novamente aqui, ó, aqui está o pênis, né? Aqui a bolsa escrotal com o testículo.
Aqui a sínfise púbica, agora eu posso falar que é sínfise porque é um corte mediano, passa pela sínfise. Atrás da sínfise, então, ó, a bexiga. Inferiormente à bexiga e atrás da sínfise, olha, imprensada aqui, a próstata, tá vendo? Então essa massa glandular aqui é a próstata. A próstata, a parte posterior dela, ó, se localiza na face anterior aqui do reto. Então quando se faz um toque retal, ó, você pode tocar, né, indiretamente essa parte posterior da próstata e avaliar o estado da próstata, para ver se há um crescimento, há uma diferença de consistência na próstata, indicando patologia, ou patologia benigna, ou patologia maligna, né? A próstata a gente sabe que é uma glândula que cresce patologicamente em todos os homens, a partir de uma certa idade, ou através de uma patologia benigna ou uma patologia maligna. Aqui o interior da bexiga e nós vemos aqui então a uretra, ó, com a sua parte vesical e logo depois, ó, atravessando toda a próstata, olha, a uretra prostática, para depois atravessar aqui essa musculatura perineal e logo em seguida alcançar o pênis, através do qual ela vai se exteriorizar, tá? É fácil, né, olhando isso aqui, se entender por que as patologias prostáticas têm como sintoma mais comum as alterações da micção, né? Os tumores que se desenvolvem na próstata, eles podem comprimir a uretra e com isso atrapalhar, né, dificultar o esvaziamento da bexiga, tornando a micção um ato desagradável e muito frequente às vezes, porque o esforço que a bexiga faz para vencer esse obstáculo, às vezes é suficiente para só esvaziar um pouco de urina, restando bastante urina na bexiga, que vai fazer com que ela seja estimulada logo a seguir. Então, o grande inconveniente em termos de sintomatologia da patologia prostática benigna, a hiperplasia prostática benigna, é essa alteração, essa dificuldade que ela causa ao fluxo urinário, com as suas consequências. Aqui, ó, a relação da parte posterior com o reto, né? Bem evidente. Muito bem. Essa imagem aqui nos mostra uma vista anterior. Então, nós observamos aqui, a próstata foi seccionada, ó, e nós observamos a uretra prostática, né? Nessa parte posterior da uretra prostática há uma elevação chamada de colículo seminal, né? Esse colículo seminal, ele tem 3 aberturas. 2 aberturas laterais são as aberturas dos ductos ejaculatórios, né? Aquele ducto ejaculador, formado pelo ducto deferente pela glândula seminal. E uma abertura mediana é um dedo de luva, é um resquício embrionário chamado de utrículo prostático, tá? Sem relevância funcional. O líquido que vai ser encaminhado, né, para dentro da uretra é um líquido que vai conter espermatozoide, vai conter a secreção da glândula seminal e a secreção da próstata. Os diversos ductos prostáticos se abrem ali naquela uretra prostática. Todo esse líquido vai compor o líquido seminal, que vai ser então enviado através da uretra e exteriorizado através do orifício externo da uretra, né? Muito bem. Essas estruturas, elas seguem então um caminho, e esse caminho ele vai terminar no pênis, né? Todo o conteúdo do líquido seminal vai ser exteriorizado através do pênis. Quando essa exteriorização se dá no interior da vagina, esse líquido ele vai ter várias funções. Além de ser um veículo condutor, ele vai ser também um líquido que vai nutrir o espermatozoide. Ele vai ser um líquido que vai ter uma certa alcalinidade que vai se opor ao meio ácido da vagina e dessa forma ele também vai proteger o espermatozoide. Então o líquido seminal é o líquido que tem como função conduzir, nutrir e proteger o espermatozoide.